A gente tem também alguns novos desdobramentos do caso do youtuber Carlos Henrique Pires Medeiros, de apenas 26 anos. Eu vou explicar para vocês essa história que aconteceu. Ele desapareceu na noite de Natal e, infelizmente, foi encontrado enterrado na casa de um amigo de infância e o seu vizinho na cidade de Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo. Na coletiva de imprensa, o delegado da Polícia Civil, Luiz Helmesteyer, esclareceu detalhes da investigação. Eu te trago aqui o que disse o delegado agora. Eles contam com riqueza de detalhes o que ocorreu naquele 24 para 25 de dezembro, que eles estavam na residência comemorando o Natal e o Renan e o Henrique estavam fazendo uso de drogas, cocaína. Em dado momento, o Henrique resolveu manter um colóquio amoroso com a irmã da Caroline. E foram para o banheiro. E lá, segundo a versão deles, ao término da relação, ele teve um mal súbito e prostrou-se no solo. A menina sai pedindo socorro, eles tentam reanimar o Renan, não conseguiram. E aí ficaram com o corpo lá sem saber o que fazer. Aí numa reunião deles lá, resolveram abrir uma cova aos fundos da casa para ocultar o cadáver. E olha, gente, a polícia ainda vai ouvir a versão da jovem de apenas 17 anos que supostamente teria mantido a relação sexual com o influenciador. Renan José e a sua esposa, que está grávida, inclusive, a Caroline Mello, estão presos e, a princípio, vão responder por ocultação de cadáver. Uma história impressionante, Palumbo. Você, com a tua experiência, já deve ter visto muita coisa parecida. Mas é igual a essa, você já viu? É uma história, no mínimo, muito estranha, né? Porque se teve um mal súbito, passou mal, por que não chamou uma ambulância, por que não socorreu? Então, não me parece muito plausível essa história. Aí você pega e enterra um corpo no quintal da sua casa, na sua residência, achar que isso não vai ser descoberto, é complicadíssimo, né? A história não está batendo. A Polícia Civil, junto com a científica, vai ter trabalho aí para descobrir a verdadeira história, que para mim, nesse primeiro momento, não está batendo muito, não. Agora, nessas horas que a gente vê a importância do investimento na polícia científica também, né? A gente fala um pouco nisso, né? Ontem eu estava falando com um aposentado da polícia científica e poucas pessoas falam da polícia científica e da polícia penal, que também fazem parte do sistema de segurança. Juju, bom dia. Feliz ano novo, meu amor. Bom dia, feliz ano novo. Escuta, como é que você viu esse caso? Conta pra mim. Nossa, é surpreendente, né? Que história terrível. Mas eu acho que não tem muito como opinar, não. É melhor esperar um pouquinho, né? Mas que, como o Palumbo falou, é super complicado. Não tem nem o que imaginar o que aconteceu, né? Mas, infelizmente, né? Se ficar provado mesmo que eles estavam usando drogas, é mais um caso em que houve violência. E as pessoas que nos escutam agora precisam saber, né? O uso de drogas sempre vai colocar em risco, não tem como ser seguro nunca. Para quem tem filho adolescente, para quem tem filho ainda pequeno, é importante sempre falar sobre o uso de droga. Não é necessário experimentar para saber que dá problema, não é normal usar droga, não é uma alternativa viável, deve sempre, é algo que eu sempre falei para minha filha, né? Você vai escutar sempre das pessoas que, para você saber se droga é bom, é necessário que você experimente, é uma grande mentira. Sempre alertar os filhos, explicar os riscos de se usar as drogas, se possível levar em casa de internação. Eu fiz isso com a minha filha para ela ver o que pode acontecer com as pessoas, porque a propaganda positiva nunca vai alertar sobre os riscos, mas é uma história trágica, né? Uma pessoa que vai embora, uma mãe que vai sofrer, uma família que vai ficar dilacerada para sempre, numa situação que não deveria nunca ser considerada normal, que é envolver o uso de drogas. Uma dúvida que eu faço para vocês é a seguinte, Diegão, tá escrito ali no nosso GC, enterrado no quintal. Exato. Mortes, infelizmente, acontecem, a gente sabe o problema de segurança pública que o Brasil vive, a gente vem discutindo isso há muito tempo aqui na Jovem Pan. Agora, a minha dúvida é, que tipo de ser humano tem coragem de enterrar alguém no próprio quintal, meu amigo? Paulo Matias, eu acho que isso diz muito sobre a degradação social que acontece, acho que não só no Brasil, né? Não vou aqui sofrer de síndrome de vira-lata para dizer que isso é uma coisa inerente só ao brasileiro, mas isso acontece no mundo todo e potencializado, como a Júlia colocou muito bem,
pelo consumo de drogas. Nós começamos brincando aqui, né, a respeito do vídeo do Palumbo, do PP, sobre legalização da maconha. Fatos como esse deixam claro que a legalização de drogas, a liberação de drogas é algo que tem que ser discutido, evidentemente, como todo tema espinhoso da sociedade, mas a tendência é que deva permanecer proibido justamente por fatos como esse. A Júlia disse de forma muito acertada, não existe um nível seguro de consumo. Uma pessoa, quando se expõe à situação do consumo de drogas, está sujeita a fazer uma barbaridade dessa aí, que de repente, se você tira o elemento da droga desse contexto dos fatos em que isso ocorreu, talvez o rapaz viesse a óbito, enfim, nós nunca saberemos, mas esse elemento tão chocante que é você ocultar um cadáver no quintal da casa não tivesse ocorrido, né? Nós não sabemos o que acontece com a pessoa quando ela está lá alucinada sob o efeito de uma substância entorpecente. O PP é mais um caso isolado ou isso reflete uma realidade coletiva? Não, reflete uma realidade coletiva. Eu concordo nesse aspecto com o Diego, né? A gente vive, infelizmente, a degradação social humana da sociedade. Nós estamos nos tornando cada vez piores como ser humano e reflete nesse caso, né? Como pode amigos se reunindo na casa, uma pessoa teve mal súbito e eles decidem enterrar a pessoa. É impressionante e é um absurdo. E, infelizmente, né, o pano de fundo disso gera essa discussão sem qualquer tipo de equivalência, querendo colocar a culpa na droga. Quando eu vejo, por exemplo, acidente com a arma... A culpa foi da água. Quando eu vejo, por exemplo, acidente com a arma, eu não vejo vocês defendendo... Do iFood que eles... Quando eu vejo... Eu ouvi vocês falarem. Agora, quando eu estou falando, isso não deixa eu terminar o raciocínio. Fica nervoso porque está começando o ano. Ao coração. Uma coisa que eu acho impressionante é o seguinte, né? Quando tem acidente com arma, você não vem aqui, a Júlia, o Palumbo, o Diego, falando que a culpa é da arma e deveria... enrijecer as regras para a comercialização das armas. Mas em relação às drogas, você vê com esse discurso falho e completamente superficial. Não tem nada a ver o fato dessas pessoas terem supostamente usado drogas. A gente nem sabe se usaram drogas. A gente nem sabe. Você pediu, meu amor? Impressionante. Claro que... Eu pedi, eu gostaria de saber como que esse moço foi morto? Não sei, você sabe? Eu queria saber também. Ele usou drogas, teve um mal súbito após uma relação sexual, pelo que eu entendi, e passou mal. Aí o PP tá falando que não é culpa das drogas. Mal súbito pode ser independente das drogas. Não, peraí. Não, estavam lá. Não, peraí. Querem colocar... Um jovem que Eles usa... estavam jogando o quê? O que tem de jogador que morre jogando futebol mas peraí, mas ele estava usando droga. Ele estava usando droga. Mas peraí, o elemento da droga... Pode não ter relação e pode ter relação. Pelo que o delegado de polícia disse na sonora que a gente passou aqui agora, ao que consta, o uso de drogas foi confessado pela... Exatamente. Mas qual a correlação entre o uso de drogas e o mal súbito? Como não? Pode ter correlação e pode não ter correlação, meu amigo. Não, se você tá lá... Ele pode ter feito alguma coisa, ter feito ato sexual, ter cansado e ter morrido. Olha, eu não sei... É normal também. Ali não foi... peraí. Pode ter tantas circunstâncias. Pode ser, ele pode ter usado droga, pode ter tomado isso aí que você falou. O que é mais fácil? Mas sabe uma coisa engraçada? Vocês usam esse preconceito de vocês para justificar algo injustificável. Por que você está defendendo tanto? Eu tô trazendo outro ângulo para a discussão. Não, que ângulo? Entendeu? Eu não sei que tipo de entorpecente que ele usou. Palumbo, vamos chamar o Bob Marley aí. Tem uma musiquinha do Bob Marley que chama aí pro Felipe ficar feliz. Fala aí, Palumbão. Eu não sei que tipo de droga ele usou, mas se foi cocaína, acelera o coração. Aí você falou que ele... Viagra também acelera o coração. Então, eu nunca usei, você já usou? Não. Como é que você sabe? Não, tudo bem. A literatura fala que não. Para de usar esse azulzinho aí que vai te matar isso aí, hein? Red Bull acelera o coração. Café acelera o coração. Só um minuto, senhores. Júlia... Vamos levar a sério o programa. Júlia, me perdoa, viu, meu amor? Você é tão lady, tão linda desse jeito, tendo que ouvir essas baboseiras que esses homens falam. Né, o quanto essa questão sexual é explorado o tempo inteiro pelos homens, né? É uma grande questão, realmente, né? Tudo gira em torno disso, do desempenho sexual masculino, é interessante. Mas é muito óbvio que uma pessoa sob efeito de drogas, ela vai fazer uma série de atos que ela jamais cometeria. Pelo amor de Deus, gente, a gente está falando óbvio. Não é à toa que, ao ter consumido bebida alcoólica, você não pode dirigir um carro. Pelo amor de Deus, a gente não está falando que a culpa é da droga. Mais uma vez, a droga é um instrumento. Foi utilizado por uma pessoa que, a partir daí, a reação química, ela se comporta de uma forma diferente. Assim como
no caso de um assassinato envolvendo o uso de uma pistola, por exemplo, não é a culpa da pistola, é o ser humano que pegou a pistola e se valeu dela. Assim como a pessoa que mata alguém com uma faca, que mata alguém enforcado, que dá um soco e mata. Então, a gente precisa só entender que sempre haverá uma decisão, consciente ou não, para a prática de uma ação. Mas é muito óbvio e é indiscutível que uma pessoa que usa drogas, ela sim se coloca numa série de situações de risco. Quem aqui não tem, por exemplo, um filho que alerta quando vai sair de casa para não deixar a bebida exposta, porque pode ser que alguém coloque alguma coisa ali dentro e a partir daí a pessoa se torna totalmente vulnerável. Então, meu recado aqui é para os pais. Nós não estaremos ao lado dos nossos filhos o tempo inteiro. Não tem como a gente esperar que a gente consiga fazer esse controle. É um exercício de consciência. Eu realmente duvido que a minha filha esteja presente em certas festinhas. Ela faz a escolha das companhias com quem ela anda, ela sabe quem usa o quê e ela não se coloca numa situação de risco. Depois não adianta colocar a culpa também nos outros de tudo que acontece. Então é só esse exercício de autocontrole, de consciência e de falar abertamente que droga mata sim, acaba com a vida da pessoa, destrói as famílias, sabe? O maior mal que existe é droga. E discordo do PP, eu não acho que a humanidade esteja pior do que já foi, não. Antigamente, as pessoas eram apedrejadas em praça pública, isso era normal. Antigamente, as mulheres não podiam sair à rua, as mulheres não podiam se candidatar, as crianças casavam com 12 anos. Pelo contrário, a humanidade caminha para uma linha de evolução, de dignidade de ser humano. Uma ou outra pessoa é perversa, é cruel, e esses casos chamam tanta atenção que a gente está aqui falando sobre eles, mas infelizmente a gente não fala sobre as pessoas que ajudam as outras, sobre as crianças que são acolhidas, sobre os animais que são cuidados. Então não, eu tenho fé na humanidade, as pessoas estão sim melhorando e a gente precisa rechaçar esse tipo de comportamento e falando o que realmente causa. O PP, a fala da Ju é irretocável, porque no Brasil se discute muito escola, mas se discute pouco família. Está na hora da gente começar a discutir família. Educação vem de casa, ensino vem da escola, mas educação tem ali dentro da tua casa acontecendo. E o Brasil, infelizmente, não discute muito isso. A gente está tendo uma terceirização da culpa para o Estado nesse sentido, Palumbo. É culpa do Estado. O Estado, não, peraí. Por que existem famílias que não acontece isso, mesmo tendo uma situação financeira precária? Concordo com a... A gente precisa discutir família no Brasil, Sim, vocês não acham? Concordo com a Júlia. Eu falo isso há muito tempo. O pensamento dela é igual ao meu, idêntico ao meu. Se você pegar em comunidades onde a maioria das pessoas não tem a condição financeira elevada, quer dizer, não tem nenhuma condição financeira, se você tiver uma base familiar, com princípios familiares, a probabilidade de uma criança dessa entrar para o mundo do crime é muito pequena. Da mesma forma, se você pegar uma família abastada, cheia de dinheiro, onde não há princípios familiares, a probabilidade dessa criança crescer um corruptor, crescer uma pessoa que vai fazer mal para a sociedade, que vai ser um infrator, é muito grande. É claro, né? Porque a primeira infância, né, que gera o caráter da criança, né? E a primeira infância é até os 5 anos de idade. Ou seja, quando você tem uma base familiar forte, você consegue estruturar aquela criança para ter realmente a formação do caráter, da moral, de forma muito mais clara, né? Mas as famílias estão desestruturadas. Não, esse é o problema. Daí que eu discordo da Júlia, né? Eu sou muito mais, nesse caso, Hobbes do que Rousseau, né? Hobbes, o filósofo que falava que o homem é o lobo do homem, né? O homem nasce naturalmente mal, não é? Rousseau é o contrário. Rousseau achava que as pessoas nasciam boas, mas a sociedade corrompia as pessoas, né? Você acha que quem está certo? O Hobbes. O homem nasce mal. E a sociedade que nós estamos vivendo está caminhando para o caminho cada vez mais degenerativo. Então, nesse ponto, eu discordo da... Quais os dados você me traz para atestar que o homem é mau? Vários dados. Você vê, por exemplo, os indicadores de homicídios, as violências aumentando, o ódio que as pessoas têm dentro da sociedade. E a quantidade de gente que, como a Ju disse, faz benfeitorias, faz trabalho social... Às vezes pessoas... Eu acho que é maior do que o número de Mas às vezes as pessoas fazem benfeitoria, aí chega em casa e bate na mulher, trata a criança mal. Ou seja, a benfeitoria por si só não significa nada. O fato é que as pessoas são maus na essência, entendeu? Isso que eu acredito, infelizmente. Por isso tem que ter o Estado, para regular a sociedade. Mas não a família. PP, por quê? Ela concordou comigo. Não, eu não acredito que as pessoas nasçam más, não.
Pelo contrário, eu acho que existe ali um instinto de sobrevivência, a gente observa isso, né? Uma criança, por exemplo, na disputa por um brinquedo, e aí é que entra o papel da família, e família, gente, é laço de amor. Quando a gente fala de desestrutura familiar, é de alguma forma as pessoas que são responsáveis por aquela criança, seja avó, seja tio, enfim, a família não tem uma estrutura pré-definida. A gente precisa entender que família vai funcionar de uma forma diferente em cada caso, né? Então, se aquela criança é protegida, é amada, é estimulada, ela não é humilhada, então ela tem uma família que funciona, né? Independente das pessoas que façam parte daquela estrutura familiar ali. Então, à medida que aquela criança ela vai vivendo situações em que entra numa disputa, por exemplo, que ela tem às vezes o ímpeto de bater, ou então que ela tem ciúme da mãe, aí é que entra o papel da família em ir corrigindo essas distorções. E quanto mais instruídos são os adultos que lidam com aquelas crianças, maiores as chances nós temos de reverter algumas pré-condições. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, ela é doutora em educação, ela adotou uma menina e ela descobriu ainda na primeira infância que aquela menina era psicopata. E ao identificar isso, ela começou a fazer uma série de trabalhos com essa menina, e essa menina hoje é uma adulta que não mata os outros, né? Então a gente precisa entender, ter filhos é a coisa mais maravilhosa da vida, é a maior responsabilidade que um ser humano pode ter, mas o adulto ele precisa decidir ser pai ou ser mãe, porque é necessário estudar, é necessário ter tempo, é necessário cuidar. E aí é que entra a linha do planejamento familiar reprodutivo, em que o Brasil é tão falho, em que essa discussão é sempre levada para a extrema-direita ou para a extrema-esquerda de uma forma deturpada, e aí as crianças estão nascendo, não estão sendo amadas e se tornam adolescentes delinquentes, vão se tornar adultos péssimos. Então é só esse o ponto que eu discordo. Eu acho que as pessoas não nascem más, eu acho que elas são, sim, levadas a serem melhores ou piores a depender do ambiente, sim. Muito bem.